A vida não é um morango. Essa frase o meu irmão falava muito pra mim. Meu irmão é mais novo que eu e ficava falando essas coisas pra mim. E esses dias eu tava pensando nisso, né? De que a vida não é um morango, não é fácil. As coisas não vêm fácil. Se vêm fáceis pra ti, parabéns. Você é privilegiado. Mas normalmente as coisas não vêm fáceis, né? Não são fáceis. Você olha pro mundo, tá tudo bagunçado. Mas, ainda assim, tem como você transformar a vida, num suco de morango. E como que a gente faz isso? Cara, eu tenho uma parada comigo que toda vez que eu escrevo ou penso de forma assim, né? Esses vídeos basicamente são um pensamento meu. É uma ideia que eu tive e eu queria discutir isso com vocês. Inclusive, o comentário tá aberto para isso, tá? Para essa discussão. Mas todas as vezes que eu faço isso, para mim fica ainda mais fácil de pensar nas coisas de forma simples. Então, por exemplo, a vida não é um morango. Ok, a vida não é um morango. Definitivamente não é. A gente já tá ciente disso. Mas, o que eu posso fazer que eu acho que é difícil, mas que na verdade não é tão difícil assim? E aqui eu deixo um tempo para você pensar também. Porque o que é difícil? O que é isso que é difícil, sabe? Porque esses dias eu tava pensando nisso e tava discutindo, eu não lembro se com um amigo ou comigo mesmo, porque às vezes eu acho que estou discutindo com alguém, mas é comigo mesmo. O que é o difícil, sabe? O que é difícil? Por exemplo, dirigir é difícil. Dirigir é muito difícil. Porque você tem que pensar, quando é um carro manual, por exemplo, você vai ter que mudar de marcha. E aí você não pode mudar de marcha muito antes, mas também não pode mudar muito depois. É marcha o nome disso? Câmbio de marcha. É, marcha. Você não pode mudar muito depois, porque senão o carro vai estar esgoelando. Tipo, esgoelando de verdade. Aí você tem que lembrar que se uma pessoa tá na frente e ela tá freando, você tem que apertar o pedal do meio. E aí pra mudar de marcha, você tem que apertar o pedal da esquerda. E aí pra mudar de marcha, você tem que usar a mão direita. E aí pra acelerar, entendeu? É tanta coisa. Aí você tem que olhar no retrovisor, tem que olhar, enfim, muitas coisas. E é difícil. Só que como você vê, eu já consigo fazer isso com uma certa facilidade. Mas não foi ontem que eu comecei a dirigir. Sabe? Não foi ontem que eu peguei o carro pela primeira vez. Tendo em vista isso, talvez o difícil não é porque é difícil, mas porque a gente não gastou o tempo certo. E aqui eu não sei quanto que é o tempo certo, tá? Mas o tempo que seria preciso para aquela coisa se tornar fácil. Fácil para quem? E aí vai a pergunta. Porque o difícil, ele é difícil para você. Se é difícil para você. Ou é difícil para alguém. Mas se é fácil, também é fácil para você ou fácil para alguém. E daí, parando para pensar nisso, às vezes o que é difícil não é difícil. É só uma coisa que você ainda não fez várias vezes, que se tornou rotineiro, e rotineiro é simples e fácil. Por que eu tô falando isso? Porque pra mim, antes, essa questão do desafio de produzir conteúdo todos os dias era algo difícil. Até, e eu já mostrei isso aqui, até eu ter um caderno. Por quê? Eu achava que eu não tinha ideia o suficiente. Até que eu vi que eu tinha muita ideia. Só que pra mim, era aquele negócio, tipo, tá, eu tenho uma ideia, essa ideia até pode ser boa, mas será que é boa o suficiente pra eu gravar um vídeo? Será que é bom o suficiente pra eu botar pro mundo? Só que sabe quando você vai descobrir isso? Quando você botar pro mundo. Quando você gravar o vídeo, quando você editar o vídeo, quando você soltar o vídeo, aí sim você vai olhar e falar, era uma boa ideia, era uma ideia ruim, não era tão boa assim. E quem vai julgar isso? Você. Olha só que legal. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, por muito tempo eu tinha aquela máxima de tipo, cara, eu não vou postar o vídeo porque talvez vão me julgar. Sabe? Eu não vou postar o vídeo porque talvez vão falar. E às vezes eu tinha até na minha cabeça que iam falar. Ih, caramba, agora vai ficar com o sol, vai ficar uma beleza. Olha a minha cabeça. Peraí. Aí. Vamos aumentar isso aqui. Aí. Vai ficar um pouco ruim, mas vai ficar bom depois. Sempre fica ruim pra depois ficar bom. Mas eu tinha até como uma verdade na minha cabeça que
Olha, até ficou legal, hein? Eu tinha até como uma verdade na minha cabeça que as pessoas iam julgar. E sabe quantas pessoas julgaram meus vídeos até agora? Nenhuma! A vida não é tão difícil assim, cara. Tipo, ela é difícil, tá? Não tô tirando aqui que, nossa, a vida é uma maravilha. Não é difícil. Tem que acordar cedo, tem que fazer suas obrigações, tá ligado? Mas não é tão difícil assim. Na verdade, algumas coisas não são tão difíceis assim. Algumas coisas não são tão complicadas, vamos deixar assim? Pra não dar bug na tua cabeça? A vida não é tão complicada quanto aparenta ser. Tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu sei que muita gente que me assiste tem vontade de fazer vídeo também. E de verdade, para você fazer um vídeo, se quer o passo a passo para você fazer o vídeo, tenha uma ideia, ligue a câmera, grave e edite. E posta. É muito difícil, gente. É muito difícil. Cara, é muito simples. Saca? É muito simples. Você vai ter um vídeo, você tem uma ideia, você vai pegar a câmera, o celular, a webcam do notebook e vai gravar o vídeo. Ah, mas eu não sei o que as pessoas vão achar. Se o vídeo estiver só na sua cabeça, ninguém vai achar nada. Se o vídeo sair pro mundo, algumas pessoas vão achar uma coisa, outras pessoas vão achar outra, e você nunca vai saber até que elas comentem. E quando elas comentarem, aí vai de você, tipo, cara, é um feedback, sabe? É um feedback, e, tipo, com toda humildade, gente, tipo, sabe? A gente tem que entender o que é um feedback, e o que é, tipo, desdém da pessoa, e, tipo, desnecessário, sabe? Comentário desnecessário. E aí, você também tem que ser maduro o suficiente pra pegar aquele comentário e falar, pô, nossa, me machucou e tal, ou pra pegar aquele comentário e falar, pô, realmente, era algo diferente. Como, por exemplo, esse novo formato que eu tô usando aqui, a câmera aqui na frente. Eu ouvi de algumas pessoas que, pô, por que você não usa na frente, só atrás? É uma boa, vamos testar. Entendeu? Então é isso, tipo, às vezes a gente não precisa complicar tudo, tá? Tem coisas que realmente, cara, tem que ser difíceis, são difíceis, mas nem tudo é como a gente acha que é. A vida não é um morango, mas tenta pegar o morango e fazer um suco de morango. É bom pra caramba. Fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo. E aí, galera? Meus íntimos, meus queridos que ficam até o final, o que vocês estão achando dessas conversas? Eu gostaria muito que você comentasse aqui embaixo. De verdade, eu gostaria muito. Só pra eu não ficar doido aqui pensando só com a minha cabeça. Se tu já teve também essa pira de tipo, cara, essa coisa é muito difícil, até que você começou a fazer. E aí começou a ficar fácil. Só que na verdade não era que ela era difícil, nem era que ela era fácil. É que você fez tantas vezes a mesma coisa que ficou fácil. Sabe? Eu gostaria muito, cara, muito, de verdade, só pra eu ver se, tipo, pô, isso é real na tua cabeça também. Fechou? Deixa aqui o comentário, eu vou gostar muito. Pode ter certeza que eu vou responder. Beleza? Até mais.